E a gente começa o Pecuária BR falando do Direto da Fonte, que é uma estreia aqui, um quadro de estreia durante toda a programação do SBA. Em oferta, 80 reprodutores Nelore da linhagem Lengruber. Mas quem traz mais informações, vamos até Dois Irmãos do Buriti, município aqui em Mato Grosso do Sul, onde Éder Catatal Benite está lá na Fazenda Elge, traz mais informações sobre esse gado. Boa noite, Éder. Boa noite, dona Renata, boa noite, amigos de todo o Brasil. Falamos ao vivo, sim, direto aqui da Fazenda Elge, um dos berços, digo isso com maior propriedade, né? Da raça, da linhagem, de um trabalho de seleção importante da linhagem Lengruber. Nosso saudoso Ricardo, ele realmente um apaixonado pela linhagem Lengruber. E sem dúvida alguma, viu, Renata, e você, o Jorge Zaidan, uma notícia boa. É mais do que especial. Nós iniciamos, na primeira participação, nós obtivemos aí já 4 confirmações. E agora, no final da tarde, já com 22 lotes comercializados. De um total de 39. Olha só, no primeiro dia, na primeira participação, né? Isso é muito bom, isso mostra o que representa uma linhagem da raça Nelore, como é a linhagem Lengruber. Isso a nível nacional. Só para vocês terem uma ideia, nós temos aí a primeira condição de pagamento, 14 parcelas, como é de praxe, tá? A Smart Agro é a empresa leiloeira, direto da fonte, você pode pagar em 2 mais 10, até 2 lotes adquiridos. Acima de 3 lotes, eu comprei 3 lotes, se eu quiser pagar em 24 parcelas, não tem problema. 2 à vista, 2 com 30 mais 20. Isso aí é para facilitar a sua vida, meu amigo. Você que quer adquirir essa genética fechada na linhagem Lengruber, é hoje direto aqui da fonte, na Fazenda Elge. E aí, se você quiser pagar à vista, eu quero pagar à vista, não gosto de prazo, 12% de desconto. Tudo isso é para você, amigo. E vou cumprimentar os meus amigos. Doutor Marcelo Solé, boa noite. Boa noite, Catatal, boa noite a todos. Um abraço, Renato, um abraço, Zaidan. Estamos aí realmente fazendo um trabalho bastante gratificante aqui diretamente da Fazenda Elge, em Dois Irmãos do Buritis, né? Com bastante satisfação. E gostaria de parabenizar toda a equipe da Smart, toda a equipe da Fazenda Elge, por esse sucesso absoluto desse primeiro dia de comercialização. Como o Catatal disse, de 39 lotes a serem comercializados, já fechamos 22. Eu gostaria de mandar um abraço e agradecer a quem confiou tanto no trabalho da Smart quanto no trabalho da Fazenda Elge e adquiriu seus lotes, como o Álvaro Malzone, da Fazenda Juvencina, de Lins, São Paulo, com os lotes 1 e 4. Beatriz Malzone Monteiro, da Fazenda Jaborandi, também de Lins, São Paulo, com os lotes 29. Marcelo Silveira, Vilela, Caiapônia, Goiás, com o lote 27. Stefano Peronde, Fazenda Boa Vista, aqui de Aquidauana, Mato Grosso do Sul, com os lotes 12, 16, 15, 21 e 24. Fernando César Carneiro, da Fazenda Santa Terezinha, lá de Cáceres, Mato Grosso, com os lotes 30, 35, 36, 37 e 39. E finalizando, a senhora Arisla Platex de Oliveira, com os lotes 7, 9, 11, 17, 19, 28, 33 e 38. Ela que é a esposa do senhor Eliel de Oliveira, que esteve acompanhando durante todo o dia os nossos trabalhos aqui, diretamente da fazenda. Legal aí, olha, interessante isso aí, porque mostra a eficiência de um trabalho. E eu tenho a certeza que o Ricardo está lá ajudando, né? A Guta. E daí a mãe, durante toda, até quinta-feira, eu vou mostrar para vocês. A Guta já participou com a gente. Daqui a pouco, durante amanhã, terça, quarta-feira, nós vamos ter visita mais do que especial aqui na fazenda, viu, gente? Né? Pode ter a certeza, hoje nós tivemos aí muita gente. Nós tivemos também uma visita e já pré-venda. Exato. Né? Deixou reservado 4 lotes para amanhã. 4 lotes para amanhã. Então o cliente veio, eu tive o prazer de acompanhar junto com a Guta, com o pessoal da fazenda, né? E poder mostrar os touros, isso é muito interessante, né, Robertinho? Isso mostra a transparência de um trabalho. Boa noite. Boa noite a todos. Não, mostra
um trabalho bem feito, bem direcionado, os resultados eles vêm, não tem como não vir. E agradecer, né, novamente a Guta, que vai continuar o trabalho do pai dela aqui na Laje Ellen Gruber. E agradecer ao pessoal que confiou, comprou, esteve aqui visitando a fazenda desde as 7 da manhã. Já tinha um pessoal aqui fazendo visita e adquiriu 8 lotes também. Então a gente tem que agradecer a confiança, né? São pessoas que já compraram essa linhagem, estão voltando, porque é uma linhagem excepcional. E quem entra nela não sai mais. É verdade, olha, o Stefano e o Fernando pularam cedo, chegaram cedo da fazenda, já reservaram seus lotes. Pode colocar na tela o lote número 2. Lote 2, o lote 2 no vídeo. Tá aí, vamos, o lote número 2. Por gentileza, coloca na tela o lote 2. É um touro mais do que especial. E é esse touro aí. Vamos na confirmação, 14 parcelas, os telefones, o telefone da Agro, da Smart Agro, o telefone de São Paulo, o telefone também da mesa em Campo Grande, né? Lá no SBA, no canal do Boi. Enfim, toda essa oportunidade para que o amigo realmente possa fazer um bom negócio. Olha que touraço, Marcelo. Exatamente. O animal, vale a pena ressaltar também que os animais estão inteiramente a pasto. Né, que você pode realmente receber esse animal em casa e já pensando em colocá-lo e trabalhar nessa estação de monta, porque estão perfeitamente adaptados, aptos a esse trabalho, né? E esse garrote que vem à tela agora, ele está com 2 anos e meio, 685 quilos, quase 700 quilos de peso vivo, com 35 centímetros de circunferência escrotal. Ele que é top 1% na avaliação da Embrapa Gene Plus, com destaque principalmente nas avaliações suas de carcaça, onde a área de ouro de lombo e espessura de gordura subcutânea, ele é top 0,5% e top 0,1%, ou seja, líder nessas características dentro do sumário da Embrapa Gene Plus. Tá certo, amigos, você que está em casa, você que está assistindo, você que está aproveitando, esse é o lote número 2, o valor da parcela está no vídeo. Se você comprar acima de 3 lotes acima, você vai poder pagar em 24 parcelas, lembrando para vocês, amigos, pois não, Marcelo? E lembrando não só as informações de DEP desse animal, mas também o indivíduo como um todo, né? Um animal muito bem caracterizado, comprido, desenvolvido, uma musculatura de excepcional qualidade, um aparelho reprodutor irrepreensível, né? Isso mostrando toda a funcionalidade e adaptabilidade da linhagem Ellen Gruber, né? Através da seleção da Elge, que pratica aqui na fazenda em Dois Irmãos do Buritis. Então, realmente, são animais diferenciados, prontos para serem trabalhados nos plantéis que os adquirirem e, com certeza, já trazer produtividade e agregar mais valor genético ao seu rebanho na primeira geração. Tá certo, dona Renata, olha, obrigado, viu, pelo espaço cedido aí. Iniciando o programa, o seu programa, o programa do Jorge Zaidan, Pecuária BR. E olha, começamos aí com o pé direito, viu, Jorge e Renata? 22 lotes já foram comercializados, tem 4 para fechar amanhã, né? E faltando aí para vocês de 39 lotes, fechando amanhã mais 4, pode ter a certeza que a reta final vem próximo com muita qualidade para vocês, amigos de todo o Brasil. Eu volto com você, Renato, e lembrando que hoje, leilão de corte da Leilosat, daqui a pouco estarei em Campo Grande, a Leilosat realizando um grande leilão com vocês, muitos animais. É com a senhora, dona Renatinha, é com você. Tá certo, Catatal, obrigada pelas informações e sucesso aí na venda. Zaidan? Agora a previsão do tempo para o centro-sul do país. Na região sul, chuvas volumosas e também queda da temperatura. Vamos saber como fica a condição das pastagens nessa parte de baixo do mapa do Brasil. Juliana Rezende. A situação climática do Centro-Sul no decorrer dos próximos períodos não é considerada favorável para o crescimento dos pastos, porque os índices de umidade do solo na região sul já estão muito elevados, em torno de 90% até 100%. E combinado agora com a expectativa de pancadas de chuvas expressivas e com altos volumes de água, especialmente no Rio Grande do Sul, onde até o dia 10 de junho pode chover até 100 milímetros de água. Essas instabilidades muito fortes, combinado com a umidade do solo muito elevada, pode até causar apodrecimento dos pastos.
E ainda são esperadas pancadas de chuva nos 3 estados da região sul, Mato Grosso do Sul e também no sul do estado de São Paulo. Nas áreas mais claras do mapa é o tempo firme que predomina e não há expectativa de chuva. Agora, no decorrer deste período até o dia 10 de junho, as temperaturas devem declinar de forma mais intensa. E nas áreas serranas de Santa Catarina pode até fazer 0 graus, enquanto que na faixa oeste do estado do Paraná, a temperatura mínima pode ficar na casa dos 2 graus. E nessas áreas há risco até para geadas, que podem afetar as pastagens. No decorrer do período seguinte, as instabilidades agora perdem força na maior parte do centro-sul e desde o período do dia 10 até o dia 15 de junho, ainda há expectativa de pancadas de chuva entre o Mato Grosso do Sul, o estado do Paraná, partes de Santa Catarina, São Paulo e toda a faixa leste do Sudeste. Mas essas pancadas ainda são de fraca intensidade, com menores acumulados e que não devem atrapalhar os andamentos das atividades no campo, especialmente o manejo dos animais. O tempo segue mais firme nas áreas mais claras do Rio Grande do Sul, do Mato Grosso, de Goiás e também do norte de Minas Gerais. No decorrer deste período, as temperaturas já começam a se elevar um pouco mais e as mínimas podem ficar na casa dos 2 graus na região serrana de Santa Catarina e 4 graus na faixa oeste do estado do Paraná, ainda com pequenos riscos de geadas mais pontuais que podem ainda afetar as pastagens. Rotormix Prof, misturadora de ração total. Pecuaristas modernos de gado de leite ou de corte sabem que Rotormix Prof oferece mistura perfeita e rápida. É agilidade na mistura que poupa tempo e otimiza ganhos de produtividade e qualidade no confinamento, através de tombamento suave e movimento rotativo. O rotor com design exclusivo Casale eleva a alimentação até as roscas helicoidais, posicionadas na lateral da câmara de mistura, que movimentam o alimento da frente ao fundo e vice-versa, para perfeita homogeneização da ração total. Com a balança eletrônica programável, é possível rastrear o tipo de ração a ser utilizado, assim como a quantidade da dieta seguida pelo animal, tornando a alimentação do seu rebanho ainda mais precisa. Além disso, a balança eletrônica programável permite o armazenamento de diferentes dietas para cada categoria de animal. A Rotormix é a mais eficiente misturadora de ração total existente no mercado, pois mistura em 3 minutos ou menos e garante baixo consumo de potência efetiva. A Rotormix Prof foi desenvolvida para atender a rebanhos de portes médio e grande em regime de confinamento, garantindo sempre o menor custo operacional e o melhor resultado em termos de ganho de peso ou produção de leite. Para atender às necessidades do pecuarista, hoje e no futuro, a Casale disponibiliza a linha Rotormix com uma ampla gama de modelos com diferentes capacidades de carga, ideais para o seu negócio. Casale, as melhores soluções para a pecuária. E a gente vai para um breve intervalo comercial com imagens dos animais que serão ofertados hoje à noite, a partir das 8h30, horário de Brasília, aqui pelo Canal do Boi. É o virtual gado de corte da Leilosat. São mais de 3.000 animais em oferta. As informações no próximo bloco, nós já voltamos. Seis horas e 34 minutos no horário de Brasília. O consumo de carne bovina está atrelado à variação da renda do consumidor. Isso todo mundo já sabia, não é novidade para ninguém, mas hoje nós temos números que apontam essa relação. A variação do consumo é 50% da variação do aumento ou da queda de renda do consumidor. Por exemplo, se a renda do brasileiro aumenta 10%, o consumo de carne bovina vai aumentar 5%. Se a renda do brasileiro cai 10%, o consumo de carne bovina também cai 5%. Esses números foram apresentados hoje numa palestra ministrada pela consultora da Agrifato, Lígia Pimentel. Ela foi convidada
de uma empresa de nutrição animal aqui da capital, em Campo Grande. Ela trouxe também dados sobre a renda média do brasileiro, que caiu muito após a grande crise econômica pela qual passa o brasileiro. De 2014 a 2016, uma grande crise provocou essa queda no consumo. Este ano, a boa notícia é que, com a queda da inflação e a redução na taxa de juros, significa um melhor poder aquisitivo para as famílias. E, em tese, com base nesses números, é possível crer que o consumo também de carne bovina vai aumentar. Renata. Ainda durante a palestra feita pela consultora Lígia Pimentel, ela apresentou alguns dados também sobre esse consumo de carne bovina aqui no Brasil. Em 2013, cada brasileiro consumiu 42 quilos de carne bovina. No ano seguinte, o consumo caiu para 37 quilos e para este ano, a projeção é de uma queda ainda maior, para 31,7 quilos por habitante. Segundo a consultora de mercados, Lígia Pimentel, em 2018, o poder de compra do brasileiro poderá melhorar à medida em que melhora a renda per capita, como o Zaidan falou, puxada pela queda da inflação e também pela redução de taxa de juros. Zaidan. Vamos mudar de assunto agora, informações sobre saúde animal. O nosso companheiro Fabiano Reis conversou com técnicos especialistas nesse assunto e você vai acompanhar agora a entrevista que trata dos cuidados que o produtor, o pecuarista, tem que ter na maternidade dos animais. Vamos conferir. E agora trazemos um tema na entrevista muito importante para o pecuarista brasileiro que trabalha com a cria, o manejo maternidade, algo que precisa de muita atenção para se evitar prejuízos e resultados ruins no campo. Vamos saber quais são as principais ações, os cuidados, aquilo que precisa ser feito no campo, ter a melhor estratégia para ter os melhores resultados. Para falar a respeito deste assunto, eu recebo aqui dois convidados aqui no canal do Boi, no Sistema Brasileiro do Agronegócio. Eu vou conversar hoje com Luiz Carlos Ferreira, ele que é médico veterinário da Companhia Pecuária, e também vou conversar com o Tiago Guimarães, médico veterinário da MSD Saúde Animal. Bom, um assunto que não para. Então, eu vou começar pela pergunta mais básica. Aonde que começa, em que momento que eu começo a traçar um manejo de maternidade? Bom, o manejo de maternidade a gente começa a trabalhar com ele a hora que a vaca emprenha, né? A hora que a gente emprenhou a vaca, então tem todas as vacinas, os cuidados que a gente tem que ter com essa matriz que está prenha até a aparição, né? Então, começa antes. As perdas a gente classifica de duas formas, a perda pré-parto, que é até o parto, que a gente acredita que o ideal seria em torno de 3%, né? E uma perda pós-parto, que é a partir do momento que eu identifico aquele bezerro até a desmama, né? Porque quem trabalha com cria produz o quê? Produz o bezerro e aquele bezerro que desmama. Então, hoje, com muita tecnologia nova no mercado, né, a inseminação artificial em tempo fixo, às vezes a fazenda foca muito nessa tecnologia e às vezes até desloca a mão de obra para essa tecnologia e deixa o manejo de maternidade sendo secundário. E isso, às vezes, atrapalha, né? Porque você aumenta muito a sua perda de bezerro nessa fase inicial, e essa fase inicial é muito importante. A gente manejando direito o bezerro nessa fase inicial, a gente pode diminuir até em 4% a nossa perda. Então, influencia demais. E depois que o bezerro, a gente identificou o bezerro até ele ser desmamado, algumas doenças são importantes, principalmente a diarreia, né? Deixa eu falar, vou só confirmar um dado aqui para o pecuarista que está nos acompanhando. Então, pré-parto, o ideal até 3%. 3%. Pós-parto, qual mais 3%. Mais 3%. Olha, dentro da companhia pecuária, as fazendas que a gente atende, tem fazendas, as melhores fazendas, que conseguem ter uma perda pré-parto de 1,5%, por exemplo. Um ótimo resultado. E tem fazendas que também no pós-parto também conseguem até 2% de perda só.
E qual que é a diferença dessas fazendas para outras fazendas? A maioria é treinamento. O que a gente enxerga é treinamento, é qualificação do homem que está no campo, do talento humano que está ali, é o gerenciamento desse talento humano é que faz a diferença. Tiago, aqui estamos falando de números, né? 3% antes, 3% depois. Qual que é o comum? O que vocês têm visto quando vocês visitam as propriedades rurais? E qual que é as principais ações que vocês empregam para... Aí é uma pergunta que está para o Tiago, depois para o Luiz, que vocês empregam para chegar próximo a esse número ideal, e no caso, como o Luiz acabou de citar, até ter números melhores que aquilo que é considerado ideal? Hoje a maioria das propriedades, o número ideal, como o Caio falou, é chegar perto dos 6%. Tem muitas propriedades que já vêm trabalhando abaixo disso, mas a grande maioria, falando num contexto geral, está acima, né? Um dos grandes problemas, um dos grandes gargalos é a mão de obra, né? Como já disse, manejo de maternidade, é o manejo em si. As propriedades encontram dificuldade pela rotatividade de funcionário, às vezes falta de treinamento, falta de qualificação. O manejo de maternidade, ele pode começar lá de trás, como o Caio falou, desde a preparação dessas fêmeas na idade reprodutiva. Né? Pode ser estabelecido um calendário sanitário, um calendário de vacinação para essas fêmeas. Hoje já temos algumas estratégias, algumas vacinas que vão funcionar para o bezerro, como é no caso da diarreia. Vão estar um calendário de vacinação para as vacas. Hoje tem uma vacina chamada Rotavec, que é uma vacina que é feita na vaca em dose única e que vai prevenir o bezerro nos primeiros dias de vida. Montando um calendário sanitário, podendo também prevenir a presença de alguns ectoparasitas, como carrapato, que na presença na produção de bezerro de cruzamento, também pode ser a fonte para doenças, como a tristeza parasitária. Então, acho que a base de tudo é o produtor abrir as portas da propriedade para um médico veterinário, para ele poder estabelecer um calendário sanitário, um calendário de vacinação, para ele poder ter na mão alguns índices, como alguns índices zootécnicos, que pode ser adquirido através de alguns exames laboratoriais, como no caso do exame de brucelose, para poder lá na frente ele poder implementar algumas ações. Né? O manejo de maternidade hoje é muito complexo, né? Nós podemos começar desde lá de trás, trabalhando com as matrizes e principalmente, como o Caio falou, hoje o produtor ele quer colher um bezerro por vaca por ano. Então, demorando tanto tempo para a gente poder implantar, poder produzir o bezerro com essas fêmeas e depois do bezerro nascido, deixa um pouco de ter uma atenção especial, né? Já que nós precisamos ter essa atenção até o desmame desse animal. Eu conversei com os médicos veterinários aqui da MSD Saúde Animal e também da Companhia Pecuária, um assunto muito importante para o pecuarista que trabalha com cria, recria e engorda. Se você quiser saber mais, acesse o endereço, o portal que está aparecendo aí embaixo, você vai ter muito mais informação, dicas técnicas e também tecnológicas para esse tipo de planejamento. Bom, e a Embrapa Gado de Corte completou este ano 40 anos de existência. A Embrapa Gado de Corte fica aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Nossa equipe foi até a Embrapa e a nossa colega Kylie Rodrigues conversou com um dos grandes pesquisadores, Antônio Rosa, mais conhecido como Totti, que falou sobre essa evolução no melhoramento animal nesses 40 anos. Veja o quadro. Em comemoração aos 40 anos da Embrapa Gado de Corte, a gente bate um papo com o Dr. Antônio Rosa, conhecido por muitos produtores, conhecido também por nós do SBA, que tem um carinho imenso pelo senhor. E a gente já abre esse bate-papo querendo saber o seguinte, doutor, como que eram os trabalhos lá em 1977, quando surgiu a Embrapa Gado de Corte? Kylie, muito obrigado por sua presença aqui. O Canal do Boi é um parceiro excepcional para nós, para ajudar a levar essa informação para o campo. E a gente fica muito agradecido e estou até emocionado, Kylie, em função dessas suas palavras. Agradeço muito. Esta fazenda aqui, onde nós estamos hoje, onde é a sede do Centro Nacional, que era do Exército. Naquela época o Exército estava estudando a desativação das cudelarias, criação de cavalos, etc. E os colegas
e os técnicos daquela época, já antenados nessa visão de futuro, mostraram para o presidente Geisel que aqui tinha condição de sediar o Centro Nacional de Pesquisa de Gado de Corte. Então, quando Geisel percebeu que tinha essa condição toda, essa infraestrutura, ele não teve dúvida nenhuma. Mandou que se instalasse o centro aqui em Campo Grande, ganhando de outros municípios importantíssimos, né? Uberaba, Goiânia, né? Com o local escolhido, começaram a remodelar as instalações do Exército para sediar uma unidade de pesquisa. Fazendo parte da história da Embrapa, o pesquisador recorda que na época já se tinha uma tradição de registro genealógico. Desde o início do século XX, Redbook Colares lá no sul, né, o Redbook Zebu em Uberaba, né? Então já tínhamos tradição em fazer registro genealógico. Mas era pouco para fazer seleção, né? Só na década de 50 é que começamos a fazer provas de campo, provas de confinamento, para testar animais, né? E na década, finalzinho dos anos 60, o Ministério da Agricultura instituiu as provas zootécnicas conhecidas hoje, controle ponderal, prova de ganho de peso, teste de progênie. E no ano exato da fundação do nosso centro, o Ministério da Agricultura reuniu todos esses programas, esses projetos, melhor dizendo, num programa mais amplo chamado PRONAMESO, Programa Nacional de Melhoramento Zootécnico. As informações não eram suficientes. Surgem, então, as parcerias. A primeira foi com o Escritório Técnico Regional da Associação Brasileira dos Criadores de Zebu, ABCZ, que propiciaram os programas de cruzamentos, retornando informações valiosas para os produtores. Ao longo dos anos, outros pesquisadores entraram para o time da unidade. Com as contribuições, surgiram a base para o lançamento do Programa Novilho Precoce, Carne de Qualidade, programa que abriu a mente do criador e do consumidor para a qualidade do produto. Boas práticas de criação e, por fim, a pecuária de precisão, que inclui tecnologias avançadas da porteira para dentro. Os sumários de touros e tantos outros programas reafirmam o compromisso da Embrapa com a sociedade rural. E por que avaliar apenas touros? Era o momento de avaliar as matrizes, decisão que marcou a parceria com o programa GenePlus em 1996. Hoje esse programa está aí atendendo cerca de 400 rebanhos no Brasil todo, até em alguns países vizinhos, né? Paraguai, Uruguai e Bolívia, né? E quase 4 milhões de dados, né? Trazendo suporte para a gente fazer tanto pesquisa do ponto de vista populacional, parâmetros genéticos, tendências futuras, etc., quanto resposta direta ao sistema produtivo. Como fazer seleção, como preparar os animais para serem levados ao mercado, como planejar acasalamentos, né? Então, tudo isso foi sendo desenvolvido ao longo desse tempo todo, né? Estamos hoje no estado de Goiás, com o terceiro maior rebanho bovino do Brasil, o que representa aproximadamente 21 milhões de cabeças. O estado representa 9,9% de toda a produção de carne nacional. A Cemex ela vem firmando algumas parcerias para difundir e fomentar ainda mais a atuação dela no mercado goiano, visando entender a necessidade do produtor do estado. O estado de Goiás tem um dos maiores rebanhos em confinamento, um grande produtor de carne, né? Então a gente quer um animal que tipo? Um animal mais precoce, seja ele tanto na matriz Nelore como no cruzamento industrial. Então nós buscamos esse biotipo mais precoce, atendendo às necessidades do produtor. E foi visando essas necessidades que os regionais Cemex vêm atuando mais próximos aos pecuaristas, prestando consultoria e indicando touros de sua bateria que se adequem às reais necessidades da propriedade e que resultem na maior lucratividade do produtor.
Durante a visita à Fazenda Santa Fé, no município de Caçu, Goiás, o regional Cemex Jataí, Fernando Baraldi, conta como foi feita a seleção dos touros para a última estação de monta da fazenda. Bom, de acordo com o objetivo da fazenda, que é peso dos bezerros a desmama, ter homogeneidade da produção e também peso dos animais ao abate, nós escolhemos touros de carcaça grande, né, frame elevado, todos com frame acima de 6,5, todos de 6,8, alguns frame 7, e peso ao ano elevado. Is Decision, Opportunity com frame de 6,8, dep de peso ao ano acima de 150 libras. Então a definição dos touros para serem usados na vacada é basicamente em cima de tamanho de carcaça, fertilidade, sêmen e peso, tanto a desmama quanto ao ano. Como resultado do planejamento e da assessoria do Fernando na escolha dos touros da Cemex, a gente agregou 88% na primeira dose, utilizando Samson e Francesco alternado dentro do lote, lotes de Nelore emprenhando 77% na primeira dose, alternando aí Is Decision. Foi uma decisão em conjunto com o técnico, o Fernando. A gente foi no catálogo e buscou o que tinha de melhor. Depois a gente analisou o preço e viabilidade disso. Aumentamos em R$10 o custo médio da dose do touro na fazenda. Mas com essa arroba a mais que foi colocada, mostrou que é totalmente viável e rentável a gente investir em tecnologia de ponta. Começou a 36ª edição da Exposição Agropecuária de Janaúba, a Expo Janaúba 2017. Depois do intervalo comercial, as informações direto do norte de Minas Gerais. Até já. Seis horas e 54 minutos no horário de Brasília. Eu volto com mais informações da palestra ministrada hoje pela manhã em Campo Grande pela consultora de mercados Lígia Pimentel, da Agrifato. Ela lembrou a crise dos frigoríficos, apontando que desde o início dessa crise econômica já foram fechadas 80 plantas frigoríficas aqui no Brasil. Muitas delas deixaram de operar, fecharam as portas, outras deram férias coletivas em várias ocasiões e outras ainda que estavam arrendadas simplesmente fecharam, como foi o caso da JBS, que arrendou muitas plantas e deixou de fazer a operação naquela indústria. As exportações também foram tema da palestra hoje pela manhã da Lígia Pimentel. A expectativa de mercado, segundo ela apontou, é de uma queda de 0,5% no volume exportado pelo Brasil em 2017. Mas, no entanto, isso pode ser revertido por dois fatores. Primeiro, a alta do dólar, a valorização da moeda dos Estados Unidos, que pode ser um incentivo a mais para as exportações. Fator número 2, a recente decisão da Índia de proibir abates de gado bovino para consumo. A Índia é um dos maiores exportadores de carne bovina do mundo, ao lado do Brasil. E o Brasil pode ganhar um pouco dessa fatia de mercado, já que a Índia está fora por decisão do governo. Mudando de assunto, nossa agenda comercial segue em Janaúba, norte de Minas Gerais, a 36ª Exposição Agropecuária de lá, Expo Janaúba 2017. Nós estamos presentes com a transmissão de dois grandes eventos. Vamos para lá conversar com o nosso amigo Daniel de Paula, que vai trazer as informações. Daniel, muito boa noite, um abraço a todos aí da sua terra, não que você tenha nascido aí, mas você já é um cidadão de Janaúba. Como é que está tudo aí? É isso mesmo, obrigado Zaidan, cidadão gorotubano, já me sinto assim, como você bem disse, a minha segunda casa,
mais uma vez nos abriga nesta que é a 36ª Exposição Agropecuária Janaúba. Foi aberta na sexta-feira oficialmente, os shows acontecendo, a parte social sempre muito bem cuidada pelo Sindicato Rural e pelas autoridades aqui para trazer as populações da região, toda ela voltada ou vivendo praticamente do agronegócio, de alguma forma ou de outra, direta ou indiretamente, ligada ao agronegócio, à produção de alimentos. Embora aqui continue a luta eterna e muito bonita da gente ver de lutar contra intempéries, né? Por exemplo, a falta de chuva que está ainda afetando uma parte aqui da produção, mas sempre com bastante dignidade o cara vem lutando sempre e as famílias vão produzindo e vão sobrevivendo. Claro que driblando as circunstâncias para poder se manter aqui com um parque nesse nível, e aí você tem um mérito muito grande do sindicato, presidido pelo Zé Aparecido Mendes, está aqui comigo. Mais uma vez nos sentimos em casa, Zé, e é bonito a gente ver a renovar. Eu, pelo menos, com toda a experiência que a gente tem, já de 49 anos de vida, já rodei o mundo, mas quando a gente chega aqui, a gente se renova, viu? Porque sai daqui empolgado, inspirado, graças ao que esse pessoal aqui que vocês comandam mostram de força de trabalho, de qualidade em tudo que fazem. Zé, boa noite, prazer em tê-lo aqui. Boa noite, Daniel. Boa noite, Zaidan, né? Tá ancorando o programa aí. Um prazer, Zaidan, a gente está no seu programa aí. Acho que o Brasil, Daniel, ele vive essencialmente do agronegócio. O agronegócio está dando um exemplo muito grande para esse país, da força, da determinação do homem do campo. A gente vê agora o primeiro trimestre de 2017, com toda a bagunça desse país, o descrédito total que nós vivemos nesse país, e o agronegócio consegue crescer aí 12% nesse primeiro trimestre de 2017, com toda essa bagunça nacional, enquanto outros segmentos estão negativos ou estão aí empatados, ou no patamar sem crescer. E aqui em Janaúba, Daniel, a gente se sente muito feliz de estar, eu que estou aqui há 34 anos, sou cidadão gurutubano, e você que já é cidadão gurutubano também. Meu 10º ano aqui. 10º ano, nós vamos inclusive pedir à Câmara Municipal para poder conceder no próximo ano. É o último ano meu como presidente do Sindicato Rural o ano que vem. Será? E é com certeza mesmo. No terceiro mandato já, eu acho que está na hora de dar uma andadinha e deixar mais gente vir assumindo para não ficar eternamente no poder. Mas a alegria da gente poder receber nessa 36ª Expo Janaúba e num ano muito especial, onde nós estamos comemorando os 50 anos do Sindicato Rural de Janaúba. Mas são 50 anos cravados aqui no centro da cidade de Janaúba, quando a cidade é uma cidadezinha que tem aí 10, 12 mil habitantes, e hoje é a cidade que nós vimos aí de quase 100 mil habitantes, que nesse período de 10 dias de feira, de exposição, passa mais de 250 mil pessoas aqui pelo Parque de Exposições de Janaúba. E nós estamos, esse primeiro final de semana que encerrou ontem, na sexta, no sábado e domingo, muito feliz de poder, mesmo numa crise sem precedentes, e a nossa pior ainda, porque todos os problemas políticos que nós estamos tendo, tanto governo estadual como federal, nós ainda temos um problema de crise hídrica, de falta de água, né? Nós estamos aí com 6 anos de seca terrível, e sendo que agora, nesses últimos 4 anos, 2013 para cá, a coisa apertou e apertou muito. Nós estamos nesse período aí com menos de 500 milímetros, nos últimos 4, 5 anos, menos de 500 milímetros. Esse ano tem muitos lugares aqui que não choveu 400. Meu Deus, tem que ter poder para poder produzir fruta, leite, carne, como faz aqui com muita qualidade. Aliás, estamos degustando aqui num dos estandes mais movimentados da exposição, Zé Aparecido, a porta aqui, porque a gente tem sempre muitos amigos por aqui, e aqui no estande das Sementes Gurutuba, nosso Júnior Batata, daqui a pouco eu vou tentar trazer ele com o Bionicão aqui, para a gente falar um pouco disso. Mas além de tudo isso, tem um Nelore muito forte, que você está à frente já há esses 34 anos, queria que você falasse um pouquinho, porque é a nossa manchete aqui. Amanhã, primeiro, o Nelore que deu origem ao Zebulanda, né? As Zebulandas são do leilão Top Milk de amanhã à noite, 500 novilhas leiteiríssimas, com a mistura de colonial com calciolândia, quer dizer, registrada. E na quarta-feira o leilão, a 51ª noite do Nelore Comercial. Mas vamos falar primeiro desse 5º leilão. Toda essa produção, mesmo com toda a dificuldade, a gente vê a qualidade. Aliás, o Brasil inteiro espera, porque tem gente em outros estados esperando as Zebulandas amanhã. Com certeza, Daniel. Eu acho que o trabalho do Dr. Gabriel, desse pioneirismo dele, um geneticista, mesmo que não é formado nisso, o Dr. Gabriel é engenheiro civil, mas ele sempre trabalhou em cima da genética, como um melhorista. E nesses últimos
Desde 1999, nós estamos chegando agora em quase 20 anos de seleção dessa raça Zebulanda, já é uma raça reconhecida pelo Ministério da Agricultura e Pecuária do Brasil, reconhecida pela BCZ, com o registro do CCG na BCZ. E nós estamos na 5ª edição desse leilão dentro da Expo de Janaúba. Amanhã nós teremos 500 novilhas, são bezerras desmamadas e algumas novilhas. No nosso leilão é um gado que vem de uma seleção com a base Nelore leiteiro, com 1/4 de Nelore leiteiro, que é um trabalho de 43 anos de seleção da Colonial no Nelore leiteiro. Vem de 1/4 de sangue de Gi leiteiro da Calçolândia, Gi leiteiro provado da Fazenda Calçolândia, que é o berço do Gi leiteiro do Brasil, e meio sangue holandês. É um gado rústico, um gado que nós já colocamos aí nesse período centenas ou milhares de cabeças já no mercado. E a cada ano aqueles que compram retornam ao nosso leilão, porque vão para os seus estábulos, para as suas leiterias e chegam lá e produzem aquilo que a gente fala. É o gado flex. Se você não der trato, vai produzir 10, 12 quilos de leite, sem alimentação suplementar grande. Se você der, faz igual na Calçolândia. Estamos lá com 330 zebulandas lá, com o Jordânio lá, produzindo 22 quilos de leite em média. E tem fêmeas produzindo até 32 quilos de leite, vaca zebulanda lá na Calçolândia. Ou seja, esse é o trabalho do Dr. Gabriel, planejou, organizou tudo, foi para a BCZ, pediu o registro. A BCZ foi junto ao Ministério da Agricultura, depois de 4 anos conseguiu registrar. E amanhã à noite nós teremos o prazer de receber os nossos amigos aqui no Tatersal e aqueles que estão do outro lado aí, que se liguem, porque vai ter uma genética, acima de tudo, excepcional. E na quarta-feira eu quero encerrar essa participação, lembrando que nós teremos a 51ª noite do Nelore Colonial. Nesses anos todos, sempre com a parceria do SBA, isso muito nos honra. Nós teremos aqui 35 touros PO da mais alta avaliação. Eu volto daqui a pouquinho ainda dentro da Batida do Martelo para falar um pouquinho desses 47 anos de Colonial e da importância que essa marca adquiriu para oferecer um produto de altíssima produtividade, com muita garantia. Chancelas é um dos primeiros criatórios a aderir à NCP, o Programa Nelore Brasil. Além do que, nós vamos ter uma base de fêmeas que tem esse poder de fertilidade, de habilidade materna, o Nelore leiteiro, tão fortemente selecionado aqui em Janaúba pela Colonial, que são as mães dos grandes produtos que a Colonial vende todo ano com a gente, né, pelo Canal do Boi, e que vão estar à disposição também na quarta-feira. Mas eu descrevo essa 51ª noite do Nelore Colonial daqui a pouquinho na nossa programação. O clima aqui é maravilhoso. Fez calor durante o dia, mas agora bate uma brisa aqui, parece que ela está fazendo a curva aqui no estande do nosso Júnior Batata, do Amistinhas, né? Hã? As margens do Rio Gurutuba. As margens do Rio Gurutuba que está ali passando ali. É o nosso patrimônio que está aqui no norte de Minas. Bom, eu volto com vocês, a ideia daqui a pouquinho, agradecer, lógico, ao Zé Aparecido, que está nos abrigando aqui numa confraternização gostosa. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações desta 36ª Exposição Agropecuária aqui de Janaúba, minha segunda casa. Zaidan. Valeu, obrigado, Daniel. Um grande abraço a você, o Zé Aparecido também. Sucesso aí em Janaúba, norte de Minas Gerais. Bom, vamos falar agora sobre grãos, custos de produção para o pecuarista do milho, que depende aí para alimentar os animais. Este ano estão menores. Segundo dados do CPEA, de R$ 44,00 nos últimos 12 meses, passou para R$ 26,00 a saca de 60 quilos na Praça de Campinas, interior paulista, segundo dados do CPEA. A expectativa de mercado é de preços pressionados para o segundo semestre deste ano. Isso por causa da colheita recorde do milho de segunda safra. O Brasil deverá produzir 60 milhões de toneladas na safrinha. No entanto, segundo a consultora Lígia Pimentel da Agrifato, em palestra hoje aqui em Campo Grande, a expectativa de queda nos preços do milho pode ser revertida aí por 2 fatores. O primeiro, a valorização do dólar, que pode aí impulsionar as exportações. E o segundo, olha só, um alerta para você produtor rural, para você pecuarista. Segundo a presença do fenômeno climático Laninha, esse fenômeno ainda não deu sinal de existência ainda, mas esse fenômeno climático pode acarretar aí uma seca prolongada na região central do país, chuvas escassas e que pode prejudicar também
a safra de verão da temporada 17 e 18, que começa agora no dia 1º de junho. Então fica aí um alerta aí para os produtores rurais quanto a esse fenômeno Laninha, que pode mudar aí os preços do milho agora para o segundo semestre. Bom, e falando em milho, vamos até a Bolsa de São Paulo com a Rafaela Favro, que traz para a gente os preços atualizados do grão, né, Rafa? Mas antes, cotação do dólar, o fechamento da moeda americana nesta segunda-feira. Boa noite para você. Boa noite, Rê. Boa noite a todos que nos assistem. Pois é, você falava que o dólar é o que vai determinar se a gente vai ter preços mais altos ou mais baixos do milho aqui no Brasil, porque isso pode impulsionar as exportações. De acordo com a Agroconsult, se a moeda americana até o final do ano se manter acima de R$ 3,20, a exportação de milho no Brasil pode atingir um patamar de 35 milhões de toneladas. Segundo ainda a consultoria, isso não provocaria uma alta muito forte de preços, como aconteceu nos últimos 2 anos, mas traria um certo equilíbrio para o mercado. E hoje foi um dia de alta para o dólar. Essa alta ainda é motivada pelas questões políticas aqui no Brasil. Amanhã, terça-feira, é retomado o julgamento no Tribunal Superior Eleitoral da chapa Dilma Temer, e isso pode acarretar em afastamento do presidente Michel Temer do cargo. Isso trouxe muita cautela para o mercado financeiro e o dólar operou em alta ao longo de todo o dia, agora se aproximando de R$ 3,30, fechou a segunda-feira negociado a R$ 3,28 mais 80, uma alta de pouco mais de 1%. Para amanhã, o Banco Central já anunciou algumas medidas, alguns mecanismos que vai usar no mercado para tentar segurar essa alta do dólar. Agora, falando sobre os preços do milho, eles tiveram uma alta hoje, viu? Tanto no mercado físico quanto no futuro. De acordo com os pesquisadores do CPEA, na região de Campinas, a saca de 60 quilos encerrou o dia valendo R$ 26,61. Isso motivado pelas boas exportações durante o mês de maio, que cresceram cerca de 60% na comparação com o mês de abril. No mercado futuro, também preços do milho em alta e motivados principalmente por essa tendência de alta para o dólar. Contrato de setembro a R$ 26,98 a saca, sobe 0,75%. Para novembro, R$ 27,89 a saca, a alta é de 1,57%. E o contrato de janeiro do ano que vem, R$ 28,72 a saca, alta de 0,77%. Então, o preço do milho aquecido nesse início de semana. Agora, os mercados de frango e suíno, os preços estão estáveis em relação ao final da semana passada. Suíno, estabilidade em baixa, o preço está em R$ 3,39 por quilo. Do suíno vivo lá em Santa Catarina, os valores vêm registrando quedas desde o mês passado. Já o preço do frango, diferente do suíno, teve uma estabilidade em alta. Os valores também vêm ganhando força desde o mês passado e já começaram este mês com ganhos a R$ 3,78. O preço do frango congelado aqui no estado de São Paulo é o mesmo da última sexta-feira, quando registrou alta em relação aos últimos dias. Então, o mercado de frango e suíno seguem nessa tendência de direções opostas que já foi vista durante o mês de maio. Volto com vocês nos estúdios em Campo Grande, daqui a pouco tem outras informações aqui da Bolsa. Tá certo, Rafa. Então, até já. Vamos de cotação da soja em todo o país. Cotações da soja. Oferecimento ROX. Transformação que começa com o melhor investimento. ROX é um inseticida sistêmico para o tratamento de sementes. Ele protege a raiz e a parte aérea da planta contra as pragas iniciais, com excelente arranque e velocidade na emergência. ROX é a transformação que começa com o melhor investimento. ROX é da FMC. Produto de uso agrícola, venda sob receituário agronômico. Consulte sempre um engenheiro agrônomo.
Depois do intervalo comercial, os preços do bezerro e do boi gordo. E hoje à noite tem aqui conosco, a partir das 8h30, o leilão de gado de corte da Leilosat. A gente vai para o intervalo com imagens de mais um dos lotes do leilão de hoje à noite. Até já! Os pastos podem ser prejudicados nos próximos dias por falta de chuva no centro-norte do país. É que o tempo, agora nas próximas semanas, tem predomínio de ficar mais seco. Veja a previsão do tempo com Juliana Rezende. Os próximos períodos ainda serão de chuvas perdendo intensidade no centro-norte do país. A umidade do solo ainda segue em declínio no interior das duas regiões. Nas áreas em vermelho e também em amarelo, a umidade do solo já declinou, por conta das chuvas já terem perdido intensidade. No decorrer dos próximos 5 dias, a expectativa é de tempo mais firme nas áreas mais claras do mapa e apenas instabilidades se espalham pela região norte. O estado de Roraima ainda segue recebendo pancadas de chuvas mais expressivas, enquanto que no nordeste é a faixa leste que ainda por conta dos ventos que sopram do oceano e trazem umidade, ainda são esperadas pancadas de chuva de fraca intensidade. No decorrer do segundo período, esse padrão de chuvas ainda se mantém e desde o período do dia 10 até o dia 15 de junho, agora o extremo norte do país é que segue espalhando pancadas de chuva. O estado de Roraima ainda segue se destacando por conta dos altos volumes de água, enquanto que no nordeste o tempo é mais firme no interior e as pancadas de chuva ainda se concentram na faixa leste. No decorrer do terceiro período, o mesmo padrão de chuvas ainda se mantém e até o dia 20 de junho, o extremo norte do país ainda segue recebendo pancadas de chuva. O interior das duas regiões o tempo é firme com predomínio de sol e a faixa leste do nordeste agora ainda segue recebendo pancadas de chuva com volumes de até 15 milímetros. Então, pelos próximos períodos, o interior do norte e também do nordeste, o predomínio é de tempo mais seco, sem chuva. Então, nessas áreas, a umidade do solo deve declinar e também pode afetar os pastos. Premix Arroba de Valor apresenta Histórias de Sucesso. Fazenda Capão Negro, Uberaba, Minas Gerais. Meu nome é Antônio Barbosa, eu trabalho com meu pai Marco Aurélio Barbosa aqui na Fazenda Capão Negro. Minha família já vem trabalhando, fazendo melhoramento genético da raça Nelore já há 70 anos. E a fazenda sempre produziu genética, produzia tourinho. Desde 2015 para cá, a gente se propôs a trabalhar com cruzamento industrial do Angus com Nelore. A gente foi procurar uma seleção, parceiros na escolha dos touros. As matrizes a gente já tinha, então no manejo e na nutrição a gente foi procurar parceiro e a gente foi atrás da Premix. O produto que foi utilizado aqui, que chama Campo Creep Feeding, com um fator prêmio, não podia ser diferente, que é um produto desenvolvido com tecnologias próprias. Ele é um produto que tem pré-bióticos, probióticos, levedura, aminoácido, promotores de eficiência alimentar, uma tecnologia exclusiva da empresa que já tem mais de 15 anos, que é o fator prêmio. A gente decidiu trabalhar com o Creep porque era o produto ideal para você trabalhar a nutrição do bezerro até a desmama. Nós visitamos a fazenda, né? Vimos os pastos, orientamos em relação a tamanho de coxo, área por bezerro, quanto que seria o consumo, os benefícios que traria, né, a implantação do CRIP, peso da desmama melhor desenvolvimento do rumen, né? E aí foi feito, iniciou em janeiro do ano passado. Os animais permaneceram suplementados com o Campo Creep Feeding durante 4 a 5 meses, né? Com consumo médio de 150 a 200 gramas por animal ao dia. E eles tiveram um ganho muito bom a desmama, foi 28% acima o peso da desmama. Para os machos ficou em torno de 266 quilos e para as fêmeas de 250 quilos. E conseguiu quase 2 arrobas a mais, né? Então teve um lucro, tirando o custo de suplementação, de R$ 352 por bezerro.
A gente ficou satisfeito com os resultados alcançados, quase 30% acima da média nacional. Na época da venda, a gente conseguiu um bom preço do quilo do bezerro na região. E a gente fica satisfeito de ver o resultado, ver esses números, ver a qualidade e ver essa relação crescer. Ligue 16 3605 2924 e fale que assistiu este filme da Premix. Você terá condições especiais na sua compra. Premix, o detalhe que faz toda a diferença. Agora as informações do mercado de reposição na semana passada. Quem vai trazer os destaques é Isabela Camargo, analista da Scott Consultoria. Olá a todos! Hoje eu vim falar um pouco o que aconteceu em relação ao mercado de reposição nesse final de maio e início de junho. Então, essa semana passada, então primeira semana de junho. Bom, então toda essa incerteza em relação ao mercado do boi gordo e ao futuro do quais são os preços, se vai continuar essa pressão de baixa, vem influenciando os negócios no mercado de reposição. Então a gente vê uma diminuição nos negócios, mesmo no período como o que a gente está agora, com um aumento em relação à oferta de bezerro desmamado, que deveria aquecer o mercado. Não, a gente vê uma paradeira devido à incerteza em relação ao mercado do boi gordo. Na média de todas as categorias de machos e fêmeas anelorados pesquisados aqui na Scott Consultoria, a gente teve uma queda semanal de 0,2%, e quando a gente compara o início do ano, a queda foi de 4,9%. E o destaque é para São Paulo. A queda em relação ao preço do bezerro desmamado já apresentou 11,9% de queda os preços. Então, o que a gente observa? Atualmente, em São Paulo, são necessárias 7,76 arrobas de boi gordo para a compra de um bezerro desmamado. É uma melhora de 3,3% em relação ao mesmo período do ano passado. Mas quando a gente pensa no fechamento de maio, essa relação era 10,9% melhor. Então, quando a gente compara junho e maio, a gente teve uma piora no poder de compra do recriador. Bom, então por hoje é isso. Eu sou Isabela Camargo, zootecnista e consultora de mercado da Scott Consultoria. Um abraço a todos e até a próxima. Obrigada pelas informações, Isabela. Bom, agora voltamos a São Paulo com a Rafaela Favro, que traz o fechamento do mercado boi gordo hoje, né, Rafa? Pois é, Renata, a Isabela já falava no boletim dela sobre essa queda no preço do bezerro que melhora a relação de troca com o boi gordo. E hoje, de acordo com dados do CPEA, o preço do bezerro teve uma queda no mercado físico e os preços do boi gordo seguem em baixa por conta da cautela ainda do pecuarista em operar no mercado. Então começamos com os valores do bezerro, números apurados pelo CPEA em Mato Grosso do Sul. A semana passada terminou com alta para esse mercado, mas já começou com queda, inclusive com valores mais baixos do que os que eram negociados no início da semana passada. Bezerro agora a R$ 1.077,49 por cabeça. Os preços do boi gordo na semana passada já apresentaram uma queda. Essa baixa continua ainda muito pequena, não é uma queda acentuada de um dia para o outro. Os valores estão em média em R$ 131,00 por arroba. Hoje o preço aqui no estado de São Paulo ficou em R$ 131,25 por arroba de boi gordo. No mercado futuro, você acompanha também como ficaram as cotações, seguindo essa tendência de queda para os contratos mais longos. O contrato de junho, negociado a R$ 128,36 arroba, sobe 0,12%. Para julho, R$ 128,50 arroba, a alta é de 0,26%, mesmo assim contratos negociados abaixo do que o preço do mercado físico. Para agosto, aí tem uma queda de R$ 0,26, preço em R$ 129,00 arroba, e outubro, R$ 131,71
centavos arroba, queda leve nesse início de semana de 0,13%. Como a gente percebe, tanto o mercado físico quanto o futuro, sem uma grande oscilação, alguns preços maiores, os contratos mais longos em queda. No mercado físico também o preço não vem registrando baixas tão acentuadas, só que mesmo assim existe ainda uma grande preocupação no mercado com um certo estagnado, assim, sem grande movimentação, e os preços então em torno ali de R$ 130 arroba. Eu encerro por aqui minha participação e volto para vocês nos estúdios em Campo Grande. Obrigada, Rafa. Zaidan. Pois é, como disse a Rafaela, mercado estagnado é que as empresas ainda não definiram a sua estratégia. Vão comprar, não vão comprar pouco, deixar de comprar, enfim. Essa é a razão, de acordo com a análise da Scott Consultoria. Vamos ver mais. Iberville Neto. Olá, meu nome é Iberville Neto, sou médico veterinário e consultor da Scott Consultoria. Nessa segunda-feira, 5 de junho de 2017, nós começamos a semana em ritmo lento, que é típico, com um cenário próximo do observado no fechamento da última semana, de pressão de baixa ainda existente, mas um pouco mais amena aqui na segunda quinzena de maio. Então, o mercado segue com oferta suficiente para manter as escalas de abate das indústrias em torno de 4 a 5 dias, considerando São Paulo como referência, mas os pecuaristas já têm relutado nos valores menores, o que faz com que os preços eles tenham se mantido nos últimos dias. No mercado atacadista a situação também é de manutenção e a margem da indústria segue em patamar historicamente recorde, considerando apenas valores de compra e de venda. Então, e para os próximos dias, a expectativa é de que haja uma melhoria no escoamento no atacado, com o varejo repondo os estoques à medida que as vendas vão ocorrendo devido ao início de mês, pagamento de salários e etc. Então, esse fluxo um pouquinho maior no começo do mês pode colaborar com o mercado, mas nós não esperamos um mercado com força no curto prazo devido ao grau de incertezas que nós observamos atualmente. Bom, por hoje é só. Meu nome é Iberville Neto, sou médico veterinário e consultor da Scott Consultoria. Cotações do boi gordo. Oferecimento Topline Puron. Há 20 anos, sua ferramenta no controle parasitário. Vamos aos números do boi gordo nesta segunda-feira. Primeiro com as informações da Scott Consultoria, que faz apuração para uma boiada comum. Preços à vista, vamos começar pelo sul, Renata. Sem alteração de preços, dá uma olhada, são os mesmos valores da última sexta-feira. Agora, a região norte, pela Scott Consultoria, alta em Marabá, no Pará, alta de R$1, queda em Paragominas, no Pará, de R$1 e queda também de R$1 no sudeste de Rondônia. Nas demais praças, tudo igual. Na região nordeste, também sem alteração de preços nesta segunda-feira. Na região centro-oeste, queda de R$1 em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Na próxima tela, ainda a região centro-oeste, as praças de Mato Grosso, tudo igual, preços estáveis. Região sudeste, queda de R$1 na arroba no Triângulo Mineiro, no norte de Minas e no Espírito Santo. Outra fonte de apuração de preços boi gordo à vista é a Rural Business, que apura para uma boiada de bom acabamento de carcaça e também de boa logística. Região sul na sua tela, segundo a agência, alta de R$1 no Paraná e alta de 7 centavos no Rio Grande do Sul. Na região norte, alta de R$2 na arroba em Rondônia. Já na região nordeste, alta também de R$2 no Maranhão. No centro-oeste, Goiás teve alta de R$1 na arroba. O mesmo aconteceu em Mato Grosso do Sul. Para a gente finalizar a apuração Rural Business, região sudeste, alta de R$2 em São Paulo, fechando a R$140 e alta de R$1 em Minas Gerais. Números para uma boiada de bom acabamento de carcaça e boa logística. Vambora, Zaidan? Vambora? Bora! O Pecuária BR fica por aqui. Para você, um ótimo início de semana. Obrigada pela companhia e até amanhã. E o Renato Lapenta já traz o Brasil Gourmet. Obrigado, gente. Até amanhã. Tchau, tchau. Até amanhã.